Boa noite a todos. Vamos agradecer a Jesus o momento, a oportunidade, as reflexões trazidas pela Tatiana e continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos iniciando novamente o Livro dos Espíritos. Hoje faremos a partir da questão número 5, estamos falando de Deus. Então, eu queria lembrar que a semana passada nós estamos até a questão número 4. E tem um comentário do Emmanuel na questão número 4, que eu acho interessante a gente fazer uma reflexão, até por causa da continuidade. Porque ele está falando sobre as provas da existência de Deus. São as questões de 4 a 9. E no livro Religião dos Espíritos, que eu até citei semana passada, ele coloca a questão número 4, um comentário. E diz assim: revelando avançada paranoia pela hipertrofia do orgulho ante as conquistas da civilização atual, há quem pretenda banir a ideia de Deus do pensamento humano, encastelando-se na demência disfarçada de grandeza. No torvo cometimento, situam-se todos os mentores do ateísmo histórico e prático, notadamente entre os polvos sequiosos de hegemonia e influência. Todavia, quantos se consagram a semelhante monstruosidade do raciocínio, esquecem-se de que apenas há 4 lustros as nações mais cultas do globo se empenharam em pavorosa carnificina. No prédio terrível, salientavam-se os países superalfabetizados do mundo. Bastaram, porém, simplesmente alguns meses de luta para que se rebaixassem à condição de feras, fazendo reir as guerras sanguessedentas e fulminando as aquisições do espírito, com o objetivo de aniquilar a soberania da razão. Quanto acontece agora, dispunham todos eles de tratados que lhes salvaguardavam as instituições livres. Isso, no entanto, não impediu esquecessem os compromissos internacionais, arrasando cidades abertas e incendiando vilarejos pacíficos. Enfileiravam largas bibliotecas de ciências sociais em louvor da dignidade humana, mas caíram como chacais sobre mulheres e crianças indefesas, cruentando populações inermes. Contavam com o levantado progresso da navegação marítima e com elevados princípios a lhes nortearem os movimentos, mas converteram os oceanos em teatros de pirataria e de sangue. Possuíam as mais nobres invenções, quais o avião e o rádio, o cinema e a grande imprensa, inclusive o domínio iniciante da energia nuclear. Contudo, mobilizaram todos esses recursos no assalto a lares e hospitais, escolas e templos. Nos campos reservados à concentração de prisioneiros, o envenenamento e o suplício da fome, a bestialidade e o assassínio foram considerados atos legais. Do sinistro balanço constaram milhões de cadáveres, milhões de mutilados, milhões de órfãos, milhões de feridos, milhões de desajustados. Não valeram descobertas da indústria, avanços da ciência, alturas filosóficas, ajustes políticos ou exaltações das letras. Tudo desceu às trevas da carnagem. É que quando a ambição se desregra entre os homens, cresce a força da injustiça, e quando a injustiça se erige como poder supremo na face da terra, habitualmente aparece o esquecimento de Deus no âmago das elites. E com o esquecimento do Criador,
desentendem-se as criaturas, gerando conflito e destruição. Entregue ao livre-arbítrio, nos recessos da própria alma, pode o homem olvidar a paternidade divina e escarnecer a ideia religiosa que lhe traça roteiro moral, mas tomba nos arrastamentos da irresponsabilidade e da delinquência. Pode, com ingratidão e crueldade, pregar à vida o desrespeito a Deus, mas a vida lhe responde com as trevas do caos. Eu achei muito séria essa questão, essa mensagem, e eu diria que ela pode ter chegado para mim quase que por acaso, mas num momento que eu estava pesquisando sobre essas questões iniciais do Livro dos Espíritos, então eu acho que ela acabou coincidindo com muita coisa que está acontecendo atualmente. E, embora esse livro tenha sido escrito há bem mais tempo, né, em 1960 e pouco, as questões estão bem atuais para nós agora, como sempre são, e esses são motivos de reflexões que nós estamos precisando fazer. A gente está tendo muita mensagem dúbia, né? De origens dúbias, informações muito contraditórias, e às vezes não percebemos as mensagens que já existem, que não foram escritas nos momentos de crise, mas que nos alertam muito para esses momentos que poderiam chegar, como muitos estão chegando. Então, que a gente agora se organize numa mentalização positiva, com uma consciência dos acontecimentos passados e possamos, a partir do conhecimento da experiência vivida, cada um trabalhar em si o que pode fazer de melhor pela experiência atual ou futura. Então, o conhecimento do Livro dos Espíritos, ele ficaria somente conhecimento intelectual, como ele disse aqui, de outros tipos de conhecimentos. Então, a ideia de Deus, a prova da existência de Deus, ela só vai poder fazer sentido real para nós se nós, além de acreditarmos em Deus, além de amarmos a Deus, nós pudermos viver de acordo com isso. Porque uma coisa é dizer eu amo a Deus e outra coisa é dizer eu vivo de acordo com quem ama a Deus. Eu sei que Deus existe, eu acredito em Deus, mas será que eu vivo como quem acredita que Deus existe de fato? Então, essas são as questões que precisam ser trabalhadas. Porque se Deus existe de fato para nós, nessa visão que o Espiritismo tem passado, Deus está em todas as coisas, em todas as pessoas, em todas as situações. Então, todas as coisas, pessoas, situações externas precisam ser respeitadas por nós numa vivência de quem realmente está ciente da existência de Deus. Ele fala de umas questões aqui que eu achei interessante, e é bom para a gente afirmar o estudo, às vezes, né? Ele fala aqui de paranoia. A paranoia é um distúrbio mental em que uma pessoa pensa ou suspeita errônea e obsessivamente que alguém está tentando prejudicá-la. Sentimento de que alguém não gosta de você ou que esta pessoa está constantemente te criticando. É um termo genérico que abrange diversos distúrbios psíquicos definidos pela presença de delírios sem alucinações. O ciúme e a mania de perseguição se configuram como paranoia. Ele fala de hipertrofia, aumento ou crescimento exagerado de alguma coisa. Hipertrofia da cobrança de impostos, por exemplo, e uma série de outras hipertrofias que vão acontecendo. Fala de povos, eu achei muito interessante, ele fala assim, no torvo cometimento situam-se todos os mentores do ateísmo histórico e prático, notadamente entre os polvos sequiosos de hegemonia e influência. Eu achei muito interessante essa figura, porque
Porque fala, o polvo é um animal marinho de corpo mole, provido de 8 braços, chamados tentáculos. Mas ele, figuradamente, representa a pessoa insaciável. Aquela que usa os 2 braços reais e mais 6 imaginários para puxar tudo para ela. Então, por isso que aquele povo ou pessoa, né? Entre os povos sequiosos de hegemonia e influência, aqueles que puxam tudo. Todavia, quantos se consagram a semelhante monstruosidade do raciocínio, esquecem-se de que apenas há 4 lustros as nações mais cultas do globo se empenharam em pavorosa carnificina. Aí está lembrando aqui a questão lá do nazismo, principalmente, né? Aquelas questões lá de quando morreram aqueles judeus todos, falam que foram mais de 10 milhões de judeus, mas uns falam que foi mais, outros que falam que foi menos, mas se morreu um judeu por uma causa desse tipo aí, impetrada por pessoas que estavam nessas condições, já é muito. Se for 10 milhões, é muito mais. Então, que a gente não permita que morram pessoas por causa das nossas necessidades pessoais. Então, na questão número 5 do Livro dos Espíritos, que é a sequência, ele pergunta assim, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? É claro que esse todos aqui não é todos de fato, né? É um todos mais generalizando, mas existem pessoas que dizem que não acreditam em Deus, que não aceitam qualquer hipótese, qualquer ligação nesse sentido. Então, mas considerando-se no sentido geral, que a grande maioria traz esse conhecimento, né? Esse sentimento instintivo, não é uma coisa pensada, programada, é mais instintivo. Você chegar para uma pessoa, você acredita em Deus? E fala, acredito. Deus existe? Existe. Se você perguntar como que ele define Deus, talvez não saiba definir, mas sabe que existe. Ah, como é que você sabe que existe? É porque eu sinto, porque eu acredito que existe. Ah, porque o meu pai me ensinou, minha mãe, tem tudo isso. E vai perguntar tudo isso aqui também. Então, o sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus traz para nós a certeza de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? Então, o fato de eu dizer Deus existe de uma forma instintiva ou raciocinada, programada, eu estou trazendo um efeito que tem uma causa, que é que ele fala na continuação da resposta, né? Os Espíritos falam. É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Qual é o efeito? O efeito é a crença instintiva, no sentimento instintivo de que Deus existe. Esse é o efeito. A causa existe porque existe o efeito. Se não há efeito sem causa. Só que nem sempre nós sabemos claramente a causa. Essa causa, ela pode estar em diversas, vamos dizer, diversas situações do nosso passado, principalmente. Mas, principalmente, da nossa condição de espírito. Se eu sou espírito, se eu não estou passando na Terra pela primeira vez, se eu venho de uma condição, às vezes, milenar, de conhecimento, de vivência e de observação, por mínima que seja ainda a observação, mas de uma organização, por exemplo, de todo o universo, então isso aí tudo são efeitos que têm uma causa talvez não tão bem definida, mas que vão me trazendo, alimentando esse sentimento instintivo da existência de Deus. E tem o livro Gênese, do Kardec, que é o livro que desdobra essa primeira parte do Livro dos Espíritos. Nesse livro Gênese, tem o capítulo 2º do livro Gênesis, né? O capítulo 2º, o título é Deus.
E o primeiro subtítulo é Existência de Deus. Ou seja, Deus existe? Aí eles vão trazer um argumento para a gente chegar a essa conclusão da existência de Deus pelo raciocínio lógico. Fala, sendo Deus a causa primária de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre que repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. Constitui princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus efeitos, mesmo quando não se veja a causa. Então, a causa da crença na existência de Deus, ela não é vista com a visão comum, ela não é palpável, ela não é materializada de uma forma assim clara e concreta. Na resposta à questão número 4, ele fala que é para nós observarmos tudo à nossa volta. E tudo aquilo que não for obra do homem, de quem será? Então, seria uma forma de materializar algumas comprovações sobre a existência de um ser superior, que nós chamamos de Deus, como podemos chamar de outros nomes. Então, essa é uma forma de materializar para a gente começar a entender. No livro dos Médiuns, os Espíritos falam para o Kardec aquela questão do partir do conhecido para o desconhecido. Então, para o homem, o conhecido é a matéria, é a vida material. O desconhecido é o que está por trás disso, que está oculto, como se fosse um véu que ocultasse tudo isso aí. Então, o que está perceptível? O que é o efeito, que é o que está materializado à nossa volta? Esse efeito não tem, muitas vezes, como causa o homem. Então, como causa, por ser um efeito muito acima e muito além da capacidade do homem, nós vamos entender que existem seres superiores ao homem, ou um ser superior ao homem, que promove, que organiza, que criou e mantém tudo isso que o homem não tem ainda uma capacidade total de conservação nem de criação. Aí ele dá um exemplo. Um outro princípio, ele fala assim, se um pássaro que corta os ares for atingido por um projétil mortal, deduz-se que um atirador hábil o atingiu, mesmo que não se veja o atirador. Portanto, nem sempre é necessário ter visto uma coisa para saber que ela existe. Em tudo, observando os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. Então, na nossa condição aqui, que é muito mais material do que espiritual, nós ainda estamos naquela condição do domínio da matéria sobre o espírito. Então, para nós vamos ter que aprender muito mais a observar os efeitos, para dos efeitos deduzir a existência da causa. Quer dizer, o efeito já nos diz que existe a causa. Mas, a partir do efeito, nós vamos analisar a importância, a grandeza da causa. E aí, a causa que está aí diante do efeito da natureza é a criação divina, Deus. Na questão número 6, ele pergunta assim, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? É uma hipótese interessante, não é? Eu estou respondendo aqui, comentando a pergunta, né? O Kardec perguntou isso porque isso é argumento que muita gente usa. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Como eu disse antes, você poderia dizer, no meu pai e minha mãe me ensinaram que Deus existe, eu fui educado assim, eu fui educado entendendo que Deus existe. Muitas pessoas, na juventude,
especialmente assim naquela idade pós-adolescência, a pessoa começa a achar que ela sabe tudo e que está acima de tudo, e principalmente quando ela desenvolve outros conhecimentos do mundo material, ela pode começar a chegar a esse ponto aí, de negar o conhecimento nesse sentido, por achar que esse conhecimento só existe na cabeça dos pais que são velhos, ignorantes, que não estudaram, que não sabem hoje as coisas que eles sabem, que aprenderam na escola. Então, é aí que muitos jovens, nessa fase da adolescência, principalmente, começam a negar a existência de Deus e começam a se dizer ateus. Então, nessa fase, pode acontecer isso com muito mais grandiosidade, vamos dizer assim, com muito mais quantidade. Porque a pessoa, neste momento, ela vai achar que só acredita porque alguém ensinou. Mas os Espíritos dizem assim, se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal. E não existiria, senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então, tudo aqui é convite ao raciocínio. Tudo é convite a buscar a lógica das coisas, buscar o entendimento mais amplo das coisas. Qual que é o raciocínio nesse sentido? E como que eu vou raciocinar para chegar a esse entendimento? Mas qual seria o ponto de partida, talvez? Qual é o meu interesse em entender Deus, em aceitar Deus, em buscar esse conhecimento, ou reforçar esse conhecimento, agora por minha conta? Já que até um determinado momento eu achava que eu só pensava em Deus porque meus pais tinham me ensinado, porque as pessoas mais velhas diziam isso. Qual que seria o meu interesse agora de saber a respeito? Então, agora, buscando por conta própria, nós vamos desenvolver um interesse muito maior, principalmente quando esse interesse está relacionado com as dores que nós sofremos para chegar agora nessa busca. Então, esse é um ponto importante. Nós vamos sendo levados pelos nossos pais para a igreja, para o centro espírita. Somos forçados a ir para a evangelização infantil, para o catecismo, para as reuniões de juventude e infantis das igrejas evangélicas. Vai forçado enquanto está sob o domínio dos pais. Quando sai desse domínio, entra no próprio domínio. Perde essas referências, vai deixando essas referências para trás e vai para a vida. E vai arriscar a vida sem esses conceitos e fica até parecendo que vai sair tudo bem, que vai dar tudo certo e que realmente tudo isso era bobagem lá do passado e da velhice e da ignorância, que às vezes os pais da minha geração, por exemplo, muitos não sabiam ler nem escrever. Eles tinham isso instintivamente, eles tinham essa certeza da existência de Deus. Então, muitas pessoas com quem eu convivi no meu passado, na parentela, inclusive minha avó, por exemplo, minha mãe, não sabiam ler, não sabiam escrever, mas eles acreditavam instintivamente em Deus. E aí a gente pode alimentar essa ideia de que realmente era o ensinamento e que eles aprenderam, mas que não tinham uma capacidade intelectual para questionar isso, aprenderam e passaram para frente. Agora eu descobri que realmente isso deve ser uma bobagem qualquer das pessoas que não estão nem aí para isso. Só que chega um momento que vem a dor. E nós não temos resposta concreta para a dor, para a angústia, para o sofrimento, para as misérias morais nossas e da humanidade. Nós não encontramos explicações concretas e confiáveis e plausíveis nas informações que temos no dia a dia. Diz lá o Evangelho que, no princípio, o homem só tem instinto. Então, acredita-se em Deus
instintivamente, que ouviu alguém falar e vai. Aí fala avançado e corrompido, ele tem sensação. Então, no avançado, que é quando ele recebe a instrução do mundo, a experiência do mundo, nesse avanço, o ser passa a achar que é dispensável a presença e a existência de Deus. Então, ele passa a ter a sensação ou as sensações de que ele pode tudo, que ele resolve tudo. Até chegar à conclusão de que ele realmente não pode tudo e não resolve tudo, e tem muitas interrogações que ele não vai encontrar resposta para elas nas informações acadêmicas, nas informações do dia a dia, do mundo que ele está vivendo. E é aí que a dor vem. A dor vem em forma de depressão, a dor vem em forma de uma doença física, de uma dificuldade mental das mais variadas. Quando o Emmanuel fala de paranoia, por exemplo, lá, e uma série de incompreensões, você começa a analisar o que a gente chamaria de injustiças do mundo, você não consegue achar resposta nem explicação. Você não consegue achar uma orientação sobre o porquê de determinados homens terem total poderio sobre os outros. Você analisa a escravidão de alguns homens pelos outros, você não consegue achar uma explicação, uma resposta que seja plausível para tudo isso aí. E, de repente, um dia, começa a morrer gente à sua volta. Porque a morte, às vezes, ela vai acontecendo durante um tempo, ela vai acontecendo mais distante, e fica parecendo uma coisa muito normal, morrer. Ah, morreu fulano de tal. Morreu lá, você não dá a menor importância, não tem nada a ver com você. E morreu uma celebridade, você vai, morre o Pelé, por exemplo, você tem vários dias de funeral, de velório, e aquela imensidade de pessoas visitando o velório. Morre o Papa, e mais uma multidão de pessoas visitando e passando. E você vai, não, isso aí tudo é só coisa da cultura mesmo, das orientações, não tem nada a ver, nada disso tem nada a ver com nada. Mas, de repente, morre sua mãe, morre seu pai, seu filho, seu irmão. De repente, você corre o risco de morrer. De repente, você tem uma doença que vem através de uma pandemia e você vai para um hospital e fica dias e dias internado no CTI, passa por intubação, vive um processo horroroso e volta, e revive. E descobre que pessoas que não passaram por tanto morreram. E descobre que outras pessoas que morreram de uma forma assim, tão insignificante, sem passar por perigo nenhum, mas de repente caiu e morreu. Uns deitam para dormir e acordam mortos no dia seguinte. E aí isso começa a te incomodar, que vai ficando perto. Os acidentes, como é que você explica o acidente? Mas por que o acidente com o meu parente, não com o outro lá que não tem nada a ver? Por que os acidentes com pessoas boas, quando tem tanta gente ruim precisando morrer? Mas aí você vê que não é a sua lógica, mas é aí que tudo isso no campo das sensações, nós vamos entrar na próxima fase, que o Evangelho diz lá no item 8, capítulo 11, né? Nós vamos entrar na próxima fase. Instruído e depurado, ele tem sentimento. E o ponto máximo do sentimento é o amor. E aí nós podemos ir chegando à conclusão de que muitas das pessoas que estão distantes de Deus estão distantes de si mesmas. Às vezes não existem nem para elas mesmas. Elas não acreditam nem nelas mesmas. Então, como que eu vou acreditar em um ser aparentemente tão distante se eu não acredito nem em um ser que eu sou? Que sou eu, que está em mim, que está dentro de mim. E aí vem uma nova descoberta.
É aí que nós vamos começar a estudar, nós vamos começar a olhar para esses argumentos que a doutrina espírita está trazendo para nós de uma forma bem palpável, bem raciocinada e bem isenta de religião, mas que traz uma oportunidade para a pessoa parar e pensar. Eu preciso pensar sobre isso. E aí eu vou vendo os princípios que são passados e vejo que é uma sintonia entre esses princípios que são filosóficos, que são morais, mas que estão perfeitamente em acordo com os princípios científicos, com muitos dos princípios que a ciência vem trazendo. E é quando o interesse começa a ser despertado. Então, e agora não é religião mais. Agora é uma filosofia que é como se fosse um prolongamento da filosofia tradicional. Você vai pegar as ideias de Sócrates, que foi um dos maiores filósofos da história, de antes de Cristo ainda, e vamos ver como que o Sócrates traz uma filosofia e traz ideias que estão perfeitamente de acordo com as ideias da religião e, muito especialmente, com a ideia do Cristo e da doutrina espírita. Aí você vai ver na filosofia do Sócrates, trazida pelo Platão, quer dizer, dois grandes filósofos trazendo a ideia de Deus de uma forma bem raciocinada, bem trabalhada, bem construída. E aí já não é mais ensinamento dos pais. Aí já realmente está muito acima desses ensinamentos instintivos lá do passado. Aí nós vamos compreender melhor. Quando vamos compreender melhor, vamos chegar a esses pontos de partida que bem simples, que é essa resposta, por exemplo. Quando ele fala, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? A resposta dos Espíritos, se assim fosse, por que existiria nos nossos selvagens esse sentimento? Quem teria ensinado para eles? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria, senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. É quando a gente vai despertando para essa realidade e vai completando a ideia de Deus de uma forma concreta e muito racional. Aí Deus vai passar a ficar mais próximo. Vai passar a valer a pena estudar sobre esses assuntos, porque esses assuntos vão me levar à compreensão de fatos da vida que as outras ciências tradicionais não explicam, não resolvem. E eu vou desenvolvendo o sentimento, que é quando o instruído e depurado. Então, eu vou me depurando, eu vou me desmaterializando e vou me espiritualizando. Ao me espiritualizar, eu me aproximo do próximo, do outro ser. O Deus que existe em mim, que agora está sendo descoberto, porque a minha sensibilidade está sendo desenvolvida, ele começa a se aproximar do Deus que existe no outro. A dor que eu vivi passa a fazer sentido e me chamar a atenção para me sensibilizar com a dor do outro. Aí eu começo a amar a mim mesmo. Amando a mim mesmo e me ocupando com o próximo, eu começo a amar o próximo. E quando eu amo o próximo, eu descubro que Deus está também e principalmente no próximo. Porque o próximo também passa a me amar. Os próximos. Eu começo a dar abertura para uma relação de fraternidade, para uma troca com as outras pessoas que até então eu não me permitia e não permitia que os outros pudessem fazer isso junto comigo. Então, neste momento, é que nós vamos começando a entender, começamos a nos espiritualizar, porque Deus é espírito, e eu
passo a me entender como espírito, e aí sim faz sentido a centelha divina que eu sou, porque eu sou uma inteligência em desenvolvimento diante de uma inteligência suprema. Mas eu estou cercado de outras inteligências em desenvolvimento, em posições muito diversificadas, mas que vão me ajudar a desenvolver o sentimento. E esse sentimento vai ficar traduzido pelos espíritos como o amor. O ponto máximo do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que faz vibrar todas as fibras do nosso coração, do nosso íntimo, do nosso sentimento maior. E aí nós vamos começando a entender o universo e até vamos perceber que aceitar simplesmente a existência de Deus até nem é o mais importante, se não entendermos que é preciso viver esse conhecimento que nós estamos desenvolvendo, nos envolvendo com o próximo, amando o próximo. Amor ao próximo, independente de fala, independente de palavras, independente de filosofia, eu já estou amando a Deus, porque Deus está em mim e Deus está no próximo. Aí assim nós vamos realmente crescendo e vamos nos desenvolvendo. Eu queria finalizar com uma mensagem que está no livro Espírito de Verdade, que chama assim, Guarda-te em Deus. É um comentário do item 8 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. Então, tem talento na vida? Agradece a Deus. Agradece a esse ser superior, mas agradece a você mesmo por ter desenvolvido. Se fatigado, pensa nele, o eterno Pai que jamais desfalece na criação. Se triste, eleva-lhe os sentimentos, meditando na alegria solar com que toda manhã sua infinita bondade dissolve as trevas. Se doente, centraliza-te no perfeito equilíbrio com que a sua compaixão reajusta nos quadros da natureza, ainda mesmo quando a tempestade haja destruído todos os recursos que os milênios acumularam. Se incompreendido, volta-te para ele, o eterno doador de todas as bênçãos, quantas vezes escarnecido por nossas próprias fraquezas, sem que se lhe desanime a paciência incomensurável quanto aos arrastamentos de nossas imperfeições animalizantes. Se humilhado, entrega-lhe as dores da sensibilidade ferida ou do brio menosprezado, refletindo no celeste anonimato em que se lhe esconde a inconcebível grandeza, para que nos creiamos autores do bem que a ele pertence em todas as circunstâncias. Se sozinho, busca-lhe a companhia sublime na pessoa daqueles que te seguem na retaguarda, cambaleantes de sofrimento, mais solitários que tu mesmo, na provação e na miséria que lhes vergastam as horas e lhes crucificam as esperanças. Se aflito, confia-lhe as ansiedades, compreendendo que nele, o imperecível amor, todas as tormentas se apaziguam. Seja qual for a dificuldade, recorda o todo misericordioso que não nos esquece. E abraçando o próprio dever, como sendo a expressão de sua divina vontade para os teus passos de cada dia, encontrarás na oração a força verdadeira da tua fé, a erguer-te das obscuridades e problemas da terra para a rota de luz que te aponta às sendas do céu. Então, vamos abraçar os nossos deveres e buscar na oração a força verdadeira da nossa fé.
dizendo a Jesus, a Deus, aos nossos amigos espirituais, que realmente nos fortaleçam, que realmente nos incentivem a buscar as melhores virtudes, e especialmente a da gratidão, em todos esses momentos difíceis que estamos vivendo, mas que sabemos, que temos certeza, de que Deus está na frente de tudo isso, de que Jesus e os seus mensageiros estão cuidando de cada detalhe, de cada momento desses acontecimentos, e que diante de cada um deles, se há dor, se há sofrimento, se há miséria às vezes, se há falta, há pessoas envolvidas, uns promovendo e outras sofrendo as consequências. E nós que estamos de cá assistindo, pensando, conseguindo participar indiretamente de tudo, estamos em condições de nos dirigir a Ele, esse nosso Pai maior, pedindo a Ele por todos esses nossos irmãos que estão passando por essas provações, destes momentos difíceis que abrangem o mundo inteiro, que são momentos necessários para nós que estamos em mundo de prova e de expiação, mas que tudo vai passar. Permita então, Senhor, que sejamos gratos ao nosso cantinho, que está em reconstrução e muito breve vai nos acolher novamente. Que sejamos gratos a toda a direção física que está se ocupando da reconstrução, da renovação, das reformas necessárias na nossa casa física. Que sejamos gratos aos nossos amigos espirituais, que, mesmo estando de forma improvisada, realizando as nossas reuniões, estão cuidando para que todas as soluções espirituais aconteçam de acordo com a necessidade de cada um. Que sejamos gratos a cada um que está colaborando de alguma forma para que tudo isso aconteça e permaneça na harmonia. E que estendamos todas essas vibrações aos sofredores do plano material e do plano espiritual. Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre, que assim seja.